Nessa apresentação, eu vou explicar tudo que vocês precisam saber para decidir entrar e participar da próxima turma do Fórmula de Lançamento. Boa tarde! Muito obrigado por essa presença. Obrigado. Fantástico. É o seguinte, gente. Agora eu vou direto ao ponto. Nessa apresentação, eu vou explicar tudo que vocês precisam saber para decidir entrar e participar da próxima turma do Fórmula de Lançamento. O que é a próxima turma do Fórmula de Lançamento? Gente, Fórmula de Lançamento é um treinamento 100% online, que você pode fazer de qualquer lugar que tem uma conexão de internet para atingir um objetivo único. E você tem que querer atingir esse objetivo. E o objetivo que o Fórmula de Lançamento é focado é você conseguir o seu primeiro 6 em 7. Primeiro 6 em 7. Érico, o que é 6 em 7? 6 em 7 é uma gíria no marketing digital que diz 6 dígitos de faturamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 100 mil reais em 7 dias. A primeira vez que eu falo isso para as pessoas, é possível atingir 100 mil reais em 7 dias? As pessoas falam, isso é muito bom demais para ser? É muito bom demais para ser verdade. E é o seguinte, se eu não tivesse feito isso, juro por Deus, se eu não tivesse ajudado centenas de empreendedores no Brasil a atingir 100 mil reais de faturamento em 7 dias, inclusive nessa foto, tem todo mundo que atingiu 100 mil reais em 7 dias ou 100 mil reais em 30 dias. Nessa foto a gente deixou as pessoas que atingiram 6 em 30 subirem também, mas enfim, se eu não tivesse ajudado a atingir todas essas pessoas a realmente fazer isso, eu também não acreditaria que era verdade. Mas o fato é o seguinte, essas pessoas atingiram. Todo mundo que faz a fórmula de lançamento atinge 100 mil reais em 7 dias? Não. Você pode ver nessa foto que as pessoas que estão tirando foto, elas não estão ensinando do palco porque elas não atingiram. Então, quer dizer, é garantido? Não. É possível? Sim. É possível. E a fórmula de lançamento é o método, é a técnica, é o passo a passo para pegar uma pessoa de sair do zero em conhecimento de empreendedorismo digital e atingir 100 mil reais em 7 dias. O que a fórmula de lançamento não é, para quem que ela é e para quem que ela não é? A fórmula de lançamento não é um jeito de dar uma aumentadinha nas vendas. Não é um jeito, Érico, tem uma loja de camisetas, queria vender mais um pouquinho. Érico, sou um coach, eu quero conseguir mais umas pessoas na minha agenda. Não é isso. Eu acredito que se você quiser aumentar um pouquinho, a fórmula de lançamento não é para você. Porque o processo de você aprender um 6 em 7, ele requer energia e dedicação. Assim como qualquer técnica. Vamos lá. Esse aqui é um exemplo que vocês aqui, talvez, alguns de vocês já conhecem. Alguém já viu esse exemplo? Que fantástico, imaginava que sim. Isso é um exemplo da prova de salto em altura. A primeira foto é uma mulher aplicando uma técnica que chama de tesoura. É a técnica mais intuitiva para saltar alguma coisa alta. A gente pega, passa uma perna, depois passa outra, procura passar o quadril e salta. E era assim que as pessoas procuravam saltar alto em 1900 e bolinha. E o que aconteceu? É super intuitivo. Aí, chegou uma hora, se não me engano, acho que foi em 82, 86, um cara que chama Dick Frosby inventou uma outra maneira de saltar, que era totalmente contra-intuitiva. Ele pensou, olha, eu vou, em vez de passar a minha primeira perna, passar a segunda perna, o quadril, eu vou fazer diferente. Eu vou passar primeiro a cabeça, depois meus ombros, depois meu quadril, depois a perna. Gente, isso aqui é intuitivo? Quem salta muro assim, está fadado a morrer. Porém, naquele contexto,
naquela Olimpíada, ele rendeu a medalha de ouro. E naquela Olimpíada, fez com que ele saltasse mais do que qualquer outro atleta que fosse expert em tesoura. Hoje é simplesmente impossível. Impossível alguém saltar tão alto usando tesoura. Para saltar tão alto, você precisa usar o quê? O flop, que é o chamado disso. Que é como essa técnica é chamada. Agora, se eu te perguntar para vocês, isso quer dizer que saltar com flop é mágico? Quer dizer? Não quer dizer que é mágico. Quer dizer que saltar usando flop é fácil? Não é fácil. Agora, quer dizer que se você quiser andar no alto nível de resultado, você, nessa modalidade, de acordo com o que se sabe hoje, precisa usar o flop? Hoje, sim, você precisa usar o flop. Então, assim como qualquer técnica, a fórmula de lançamento não é mágico. É uma técnica que funciona. É uma técnica que funciona principalmente se você quiser um alto nível de resultado. Vamos dizer, se você quer saltar baixinho ou mais baixo, não vale a pena você gastar tempo aprendendo uma técnica tão sofisticada como essa. Não vale a pena. Você salta baixinho usando a tesoura. Não gasta tempo. Porque a segunda técnica, ela precisa ser aprendida. E assim como qualquer aprendizado, se a gente pensar na curva de aprendizado, resultado, a gente começa aqui, a gente tem o nosso resultado, aí a gente aspira, às vezes a vida da gente começa lá embaixo, a gente encontra um platô em resultado. Sempre assim, a gente sempre encontra um platô. E aí a gente, por nada que a gente faz, a gente cresce desse platô, ou modifica consideravelmente. Agora, para a gente ir para o próximo nível, na maioria das vezes, a gente tem que aprender alguma coisa nova. E no processo de aprender alguma coisa nova, a gente perde um pouco de tempo e, quiçá, um pouco de rendimento. Mas ao aprender alguma coisa nova e operar no outro paradigma, a gente cria, não a certeza, mas a possibilidade de operar num lugar onde uma certa altura, um certo resultado é possível. E durante essa semana de Masterclass, eu mostrei pessoas em cima de pessoas que atingiram resultados que eram impossíveis. Eu dei o exemplo da Marília, que está ali, que não vai dormir. Tudo bom, Marília? Ela veio aqui, ela falou, Érico, eu fiz quanto, Marília? 181 mil reais em... 181? 171? 171 e 158 mil reais em quantos dias? Cada um? 7 dias. Para uma maquiadora, isso é impossível sem usar o flop. Nesse caso, usando a fórmula de lançamento. É quase impossível. A gente teve exemplos de dentistas, coaches que atingiram isso. E até um dentista, que está aqui, o Éder, está aqui, que atingiu um lançamento de, no começo, 560 mil reais. E depois chegou à marca de R$1 milhão em 7 dias. Coisa que, no mundo que ele operava antes sobre as regras, era impossível. Agora ele adota uma nova regra, adota um novo paradigma. Assim como o flop, tudo se torna mais possível. Então, para quem que é o FL? Olha, claro, vamos deixar bem claro. O FL, ou esse programa da fórmula de lançamento, é para 2 categorias de pessoas. Categoria número 1, empreendedor. O que eu chamo de empreendedor? É aquele indivíduo cuja sua principal fonte de renda vem do seu empreendimento. Pode ser um profissional liberal, pode ser, enfim, mas ele trabalha para si mesmo. Para a segunda categoria, é um aspirante a empreendedor. Ou ele empreende ali, mais ou menos, vamos dizer assim, como uma segunda atividade, ou ele não empreende. Agora, é para qualquer empreendedor? É para qualquer aspirante a empreendedor? Não é. Esse programa é para um empreendedor ou aspirante a empreendedor que aspiram os dois a chegar a 6 em 7.
Porque se ele não tem uma aspiração, não quer dizer que ele precisa chegar no tempo, mas se ele não tem uma aspiração, não vale a pena ele investir tempo fazendo isso. Esse é um programa, se você aspira sair do mediano. E se você já fatura no seu negócio 6 dígitos em 7 dias e você não aspira mais, esse programa não é para você. Agora, é para você em outras coisas. Você não pode só aspirar o 6 em 7. Porque todo mundo quer o 6 em 7. Quem não quer? De graça, todo mundo quer. Você tem que aspirar e aí segurar essa. Você tem que aspirar, querer aprender o 6 em 7. Que são duas coisas diferentes. Não adianta só eu aspirar, saltar alto com o flop. Eu tenho que aspirar, querer aprender o flop. E é isso que cria essa possibilidade para essas pessoas. Não importa se você é profissional liberal, não importa se você tem um negócio, se você aspira ter um 6 e 7 e tem humildade suficiente para ser um aprendiz, esse programa é para você. Principalmente se você está começando do zero, isso é, você não tem conhecimento nenhum, absolutamente nenhum de marketing digital, não tem nem página de Facebook. Esse programa é para você. E se você é uma agência com todo o conhecimento de marketing digital, você vai ter que esquecer muita coisa. Você vai ter que ter a humildade de esquecer muita coisa para criar um método certo para atingir os 6 e 7. Então, se você é uma pessoa super expert, porém não humilde, em inglês chama humble, e não é uma pessoa que é em inglês chama coachable, que você consegue direcionável. Se você não é direcionável, continua fazendo o que você sempre fez e tem o resultado que você sempre teve. Mas você precisa ter essas duas coisas. Agora, você deve estar se perguntando, 6 em 7, 6 dígitos de faturamento em 7 dias, às vezes 1 milhão, no caso do Éder. Como é que eu cheguei nessa forma? Como é que isso chegou na minha mão? Pois é, eu nasci em Brasília e por muito tempo meus pais fizeram o possível para ter a melhor escola e de alguma forma ou de outra eu caí, trabalhei, fui morar primeiro na Alemanha por 4 anos, depois em Londres. Eu estava trabalhando para um grande banco de investimento como contractor, já tinha trabalhado para vários deles, contrato no UBS, que é um banco suíço, no Deutsche Bank, que é um banco alemão, o JP Morgan, que é um banco americano, Daiwa Securities, que é um banco japonês. Eu fazia vários contratos nele. Eu ganhava muito, que era muito dinheiro para mim. Eu lembro que eu ganhava em um mês o que o meu irmão mais velho, e gente fina, muita gente fina, meu irmão que vocês conheceram, meu irmão mais velho, super gente fina, eu ganhava em um mês o que equivalente ele ganhava em um ano. Me fala nisso. Estou nessa vida, agora já em Londres, morando no meu próprio apartamento em Londres. Eu me gabava de morar. Eu chegava de férias aqui no Brasil. Estou em Londres. Sabe, que era parte da minha identidade, me fazia super feliz. Só que aquilo era puramente externo. Eu voltava para o Brasil, passava as férias, todo mundo achava que eu estava feliz, morando em Londres. Mas eu estava triste. Eu estava triste porque eu estava vivendo a vida que os meus pais queriam que eu vivesse. E, gente, nada de errado. Tudo, absolutamente tudo que eu tenho hoje é devido à visão e esforço dos meus pais. Eles gastavam o salário de um deles inteirinho na educação nossa, minha e dos meus 3 irmãos. Eles fizeram o melhor que eles puderam. E eles fizeram. E eles, na minha opinião, eles se sacrificavam tanto que eu, como filho, queria honrar aquele sacrifício. Eu queria ser um bom filho. E eles falaram, Érico, arruma um bom emprego. Eu fui lá, arrumei um bom emprego. E eu estava lá vivendo aquela vida, só que eu não era feliz. E nesse processo de não ser feliz, e eu não sei se já aconteceu de vocês, você está no emprego, segunda-feira, toca o celular, toca o snooze, que na época era despertador, você bate no negócio porque você não quer acordar e ir para o trabalho. Você bate no snooze e fala, pelo amor de Deus, secretamente tomara que isso não toque mais. Era assim a minha vida naqueles anos. Primeiros 4 de Alemanha, depois daquilo. Eu falei assim, meu Deus, aí eu vou num curso de desenvolvimento pessoal muito, muito louco, assim, lá em Londres. Londres tem umas coisas muito loucas. E nesse curso muito louco, o cara começou a fazer umas coisas muito loucas lá e tal. Enfim. E nesse processo, que eu acho que era meio hipnotismo lá comigo, ele começou a me fazer imaginar o meu futuro.
Você respira, imagina o seu futuro. E eu imaginei o meu futuro. E naquele momento, eu imaginei que nos próximos 10 anos, eu ia ter a vida do meu chefe. Era claro para mim que nos próximos 10 anos, pela capacidade cognitiva que eu tinha, pela capacidade cognitiva do meu chefe, eu ia me tornar o meu chefe. Eu ia fazer o que ele fazia, eu ia ganhar o que ele ganhava, ia morar mais ou menos como ele morava. E aquele momento foi surreal para mim, porque a ficha caiu e eu não queria tornar o meu chefe. Eu não queria de jeito nenhum, nem que aquilo me desse muito dinheiro. Eu não queria passar os 10 próximos anos fazendo o que eu não gostava para me tornar quem eu não queria. E aí o cara do curso, depois dessa hipnotismo muito louco, não sei se já contei para vocês, e ele ainda fala, termina e fala assim, cara, você vai morrer. Meu Deus, cara. Como assim eu vou morrer? Você vai morrer. Ninguém escapou da sorte, da morte. Ninguém, nem o mais fisicamente, nem o mais puro dos profetas escapou da morte. E agora você vai passar os próximos X anos fazendo o que você não gosta de fazer para se tornar, e depois você vai morrer. E vão te botar num buraco e vão jogar terra na sua cara. Aquilo para mim eu não conseguia mais desver. E eu não espero que vocês façam esse curso, que seja isso, mas naquele dia eu entendi, é muito louco, naquele dia eu entendi que eu devia seguir o que fazia meu coração cantar. E o que fazia o meu coração cantar era ser empreendedor. O que na minha família, quando os 2 pais são de funcionários públicos, não era um conceito muito difundido. Meu avô era o único empreendedor da família. Ele faliu. Quando ele faleceu, ele não era dono nem da casa onde ele morava. Faliu fortemente. Mas eu queria ser empreendedor. E desculpa, eu não sei... sempre tem uns caras hipnólogos que sabem. Eu não sei quando eu decidi isso, mas era isso que eu sempre quis fazer e nunca fazia, porque não era a coisa certa de se fazer. E de alguma forma ou de outra, eu queria retribuir o que meus pais fizeram, porque eu sou muito agradecido a eles, e enfim. Só que chegou uma hora de eu cuidar de mim. Eu saio daquele curso mais ou menos e peço demissão. Peço demissão porque ficou claro para mim. Uma vez que você vê, não tem como desver, eu peço demissão e aí eu vou tentar a minha carreira de empreendedor. Fundo uma empresa, tenho uma ideia, resumindo a história, eu tenho uma ideia, fundo uma empresa, um produto muito massa no mercado, jogo o produto no mercado, 6 meses eu vi o equivalente a R$4.000 desse produto, não pagava nem os custos da empresa. Eu descobri que eu não sabia fazer marketing. Eu descobri que não basta você ter só o produto bom. Se você tem só um produto bom, você tem que ter um espaço, na maioria das vezes, de tempo muito grande para o boca a boca rolar organicamente. Eu não sabia disso. Eu achava que era muito louco. Eu lembro que eu praticava um marketing de esperança. Eu jogava o produto num website e rezava para as pessoas comprarem aquele produto. Rezava para elas recomendarem. E aquilo não funcionava. Eu descobri que eu não sabia marketing. Eu falei, nossa, se eu não aprender marketing e vender esse produto, eu vou ter que voltar para o banco. E todo mundo esperava. É mais legal que todo mundo esperava, porque eu estava maluco de pedir demissão. Ainda mais das condições que eu pedi demissão. Eu lembro que eu pedi demissão e depois, no dia seguinte, eu arrependi que eu pedi demissão. Aí eu fui no meu chefe e falei, não tem como cancelar a demissão? Aí ele virou para mim e falou assim, Érico, deixa eu te explicar uma coisa. Se você tivesse pedido demissão e ficado caladinho, ninguém soubesse, talvez até dava. Mas, brother, você não sabe o que você fez. Você pede demissão, depois de ir num curso muito louco, conta para todo mundo, você vai seguir o seu sonho, e que é muito bom. Como é que eu cancelo a sua demissão? Se eu faço isso, amanhã está todo mundo indo em curso, pedindo demissão, minha vida vira um inferno, cara. Você agora é exemplo, agora vai. Meio que eu dei por imaturidade, cometi um pequeno suicídio corporativo. Porque todo mundo sabe que o Érico é aquele cara muito louco. Bom, eu vou, e aí eu começo falando, eu tenho que estudar marketing.
E aí eu entro na internet, começo a procurar tudo sobre marketing e vejo um cara com 3 vídeos na minha frente oferecendo um curso a $5.000 que ensina a fazer marketing. E à medida que eu via aqueles vídeos, ele explicava como aquilo funcionava. Era muito louco, porque ele explicava uma coisa e eu sentia aquela coisa. Não sei se vocês já passaram por isso. Ele explicava, ele mostrava como eu fazia e eu sentia. E eu falei, meu Deus, é muito louco. Ele está fazendo o que ele está fazendo, está me explicando e eu estou sentindo mesmo sabendo o que ele está fazendo. Essa birosca funciona. Comprei o curso, fui para os Estados Unidos e dediquei. Aí que vem a parte. Me dediquei. Veio para baixo. Eu estudei, porque a minha vida dependia daquilo. A minha vida, não a minha sobrevivência dependia daquilo, porque eu ia sobreviver, mas a minha vida dependia daquilo. E aí eu estudei como a minha vida dependia daquilo, porque senão eu ia voltar para o banco. E se eu voltasse para o banco, eu não sei se eu ia ter coragem de pedir demissão de novo. Não sei. A situação estava foda. E aí eu vou e basicamente ele explica o passo a passo. E eu entendo. E eu vou lá e aplico. E no dia 10 de março de 2010. Eu lembro mais desse dia do que o dia do meu próprio aniversário. Porque nesse dia eu relancei o meu produto e eu fiz 6 em 7. 6 dígitos de faturamento em 7 dias daquele mesmo produto. Era tão estranho que o meu gateway de pagamento bloqueou a minha conta. Ele bloqueou. Ele falou assim, Érico, você não fatura nada, de repente fatura 100 mil. Que negócio é esse? Parecia alguma coisa muito louca. Não sei se vocês fizeram. É a mesma coisa do cartão. Você não gasta nada, de repente gasta 100 mil. Tem alguma coisa errada. Mas a grande sacada é que é o seguinte, gente. O que me transformou naquele dia não foi ter feito 6 em 7. Foi saber que eu tinha seguido uma fórmula. Eu podia fazer aquilo de novo, e de novo, e de novo. E assim eu fiz. Primeiro ano, eu fui acabando, sei lá, eu peguei todo aqueles 100 mil reais e gastei em curso, viajei, me distraí, basicamente. Depois, eu descobri que aquilo era aquilo que mais tinha trazido resultado para mim. Voltei e comecei a relançar o curso. Naquele primeiro ano, fiz 450 mil reais de faturamento. Ótimo. Segundo ano, já com foco, já crendo, meu faturamento foi para 2.500.000. E aí surgiu uma coisa muito louca, que meu irmão Hugo, que é o meu irmão mais jovem, estava comigo no negócio e ele começou a tocar um negócio sozinho. E aí eu mudei de Londres, falei assim, eu sempre quis morar na praia. Aí eu fui morar na praia, já que era eu, Hugo e mais 1 ou 2 funcionárias, só. Aí, ao morar lá, eu tinha a chance de começar alguma coisa nova. Comecei a ficar literalmente entediado. E aí surgiu uma proposta de um grupo de trading australiano, porque eu vendia informação sobre investimentos em imóveis. Não preciso entrar muito em detalhe, mas ele falou assim, Érico, se você tem tanto sucesso em como investir em leilões, por que você não ensina como investir na bolsa? Ou coisa parecida? A gente tem toda a tecnologia, traz a tecnologia para cá. Eu tinha audiência, eu sabia lançar, era tudo. E nesse mercado, trading e informação financeira é geralmente o que tende a ter muita atração. Mas eu falei assim, quando eu saí do banco, eu não saí por dinheiro. Porque eu não era rico, mas definitivamente eu ganhava bem mais do que eu gastava. Aí, agora eu tenho dinheiro, para que eu vou ganhar mais dinheiro? Eu vou fazer o que meu coração canta, que faz meu coração. Eu tenho a oportunidade, o privilégio de fazer o que faz meu coração cantar. Eu só não sabia o que era. Até que minha esposa vira para mim e fala assim, Érico, por que você não ensina marketing digital, empreendedorismo digital? Eu falei assim, como assim, Ju? Ela falou assim, você não para de falar nisso. Você fala disso comigo, com o porteiro, com a minha mãe, com a minha tia, com a minha madrinha. Inclusive, a minha madrinha dela só me escuta hoje. Faz uns 20 anos eu recebi um SMS da madrinha e falou assim, agora eu entendi, Érico. Eu falei, meu Deus, que fórmula legal. Agora deu certo. Literalmente, recebi um WhatsApp. Aí, mas ela falou, você só fala disso. Por que você não fala disso com quem quer ouvir sobre isso? Eu falei assim, nossa, é mesmo. E eu falei, não, realmente eu falo disso. E eu fiz e comecei a ensinar. Mas para começar a ensinar isso, eu tinha que ensinar o quê?
A fórmula, literalmente a fórmula que eu usei. E daí eu comecei, e lancei minha primeira turma, e lancei minha segunda turma, e lancei minha terceira turma, e à medida que eu ia lançando a turma, eu via os resultados que as pessoas iam tendo. E eu comecei a ficar viciado em escutar as histórias que elas tinham. Gente, 100 mil reais em 7 dias, para muita gente é mais dinheiro, para muita gente é férias, para muita gente é o que é. Mas quando você encontra essas pessoas e realmente pergunta para elas o real impacto do que isso é, quando você encontra num ambiente mais íntimo, você vai descobrir que para elas, 6 em 7 é muito mais que isso. 6 em 7 é a liberdade de viver na cidade onde você quer viver. 6 em 7 é a liberdade de passar quanto tempo você escolhe passar tempo com seu filho. Ou não. 6 em 7 é você jogar sua mensagem, sua missão para o mundo. É não falar mais com uma ou com 2 pessoas, é falar com milhares. 6 em 7 é você encontrar, às vezes, para algumas dessas pessoas, um desconhecido na rua, que é desconhecido para você, ele virar para você e olhar com um olho cheio d'água e falar assim, velho, obrigado, você não sabe o impacto que você fez na minha vida. 6 em 7, para algumas pessoas, é poder dar a educação. Muitas dessas pessoas acabam fazendo milhões, mas será que você precisa fazer 1 milhão? Eu acredito que dinheiro é igual oxigênio. Quando você não tem o suficiente, você morre, você luta. Mas todo mundo que tem o suficiente não acorda o dia, queria respirar mais. Ninguém faz isso. Porque quando você tem o suficiente, você começa a ver o que é importante para você. E é por isso que eu decidi ensinar a fórmula. E hoje é assim que eu faço. É isso que eu faço. Eu encontrei até um amigo que se tornou um grande amigo meu, ele é dono de um grande restaurante, eu acho que ele está aí. Não está não. Os dois. Ele me contou uma história muito interessante. Ele ajuda casais a evitar separação. E ele se tornou um grande empresário, super de sucesso, dono dos maiores restaurantes aqui de Brasília, ou sócio-dono. E aí ele chegou e falou assim, velho, é muito interessante, porque tem gente que chega na hora, nesse nível que eu estou na minha vida, e começa a colecionar relógio. E ele virou para mim e falou assim, eu não coleciono relógio. Eu coleciono as histórias dos casais que deixaram de se separar porque, de alguma forma ou de outra, teve a intervenção do conhecimento que eu passei. Ele é a esposa. E aquilo é muito tocante. Porque, eu acho que ao eu difundir a fórmula, eu não coleciono relógio, inclusive nem uso mais um. Engraçado, né? Quando eu estava no banco, isso era importante para mim. Hoje, nem tanto. E o que eu coleciono hoje não é mais as histórias de sucesso das pessoas. O que eu coleciono é as histórias das pessoas que colecionam histórias. E é por isso que eu ensino a fórmula de lançamento. Agora, o que é exatamente essa fórmula de lançamento? O que inclui nessa fórmula de lançamento? Basicamente, se você quer chegar a um 6 em 7, e de novo, dinheiro, para muita gente dinheiro é festas e tudo isso. Para mim, dinheiro tem muita gente, é discutível que dinheiro compra. Tem muita gente que fala que compra isso, que compra aquilo, que não compra felicidade, não compra felicidade. Tem gente que é feliz por causa do dinheiro, tem gente que é feliz por causa do dinheiro, tem gente que fala que é indiferente. Uma coisa eu tenho certeza que dinheiro compra. Dinheiro compra velocidade. Você amplifica e faz tudo o que você quer mais rápido. Se você quer construir uma casa e você tem dinheiro, constrói mais rápido, sim. Se você tem um projeto de levar uma mensagem para o mundo e tem dinheiro, leva mais rápido? A probabilidade diz que sim. Dinheiro é isso que compra. Então, o que é importante para você? O que você gostaria que fosse mais rápido? E agora, para você atingir um 6 em 7, não para vender mais, a fórmula, ela começa. Então, é um programa online. Por que online? Porque você pode fazer de qualquer lugar que tem uma conexão de internet. Agora, ela começa com uma
turma, as pessoas começam juntos, porque eu descobri que se você simplesmente desse a informação para as pessoas em um formato onde elas estivessem sozinhas, a chance de resultado delas era menor. A gente tem mais resultado quando a gente está numa comunidade. E quando você entra na Fórmula, você entra numa comunidade. Começa na comunidade do Fórmula, a gente entra numa comunidade secreta do Facebook, onde a gente divide. Além disso, tem as pessoas respondendo as suas dúvidas. E, de novo, eu não estou nesse negócio, não sei se vocês estão entendendo, eu não estou nesse negócio para gerar dinheiro. Eu não faço isso para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro para fazer isso. Eu não dou certificado no final da fórmula. Se você está afim de um certificado, vai procurar algum lugar que dê esse certificado. Nada de errado com o certificado. Mas o certificado do empreendedor é o quê? Resultado. É o mesmo certificado do baterista. Eu tive isso, o certificado pega a bateria e toca. E é por isso que eu tiro a foto com as pessoas, com o resultado. Não para se gabar e depois de um tempo você passa a ser insignificante. Mas para reconhecer o resultado e aquilo que você atingiu. É o resultado. E para gerar resultado eu preciso que todo mundo comece junto e vá junto. Agora, algumas pessoas são mais rápidas. Outras pessoas são mais devagar. Se eu fosse ensinar a forma presencialmente, não seria interessante para vocês. Porque algumas pessoas passam rápido por algumas coisas e mais devagar por outras. Então, você faz no seu tempo. Você pode fazer, enfim, devorar a fórmula em 1, 2, 3 dias. Tem gente que não dorme fazendo isso, né? Né, o Éder? O Éder não dormiu. Agora, tem gente que prefere fazer 5 minutos por dia. Não tem nada de errado. Você tem que saber presença do que é importante para você. E é por isso que, assim, agora, ela começa distinguindo uma coisa muito importante. A oferta. O que você oferece ligeiramente influencia se você consegue ou não gerar 100 mil reais em 7 dias. Não basta você saber vender 100 mil reais em 7 dias. Você tem que conseguir entregar 100 mil reais em 7 dias. E para muitos empreendedores é quase impossível devido ao estoque, devido à logística, devido a tempo. É difícil de rampear isso, é difícil de escalonar isso. Leva tempo. E na fórmula eu ensino exatamente o produto que você precisa entregar para gerar isso. No exemplo da Marília, se ela fosse maquiar a mulher, até ela fazer 100 mil reais em 7 dias, ia demorar. E a maquiar é muita mulher. Mas existe um outro tipo de produto que tem alto valor agregado, lucro, margem de lucro alta, distribuição muito fácil. Você distribui 1 ou 5 mil, é quase a mesma coisa. Custo de produção é o mesmo de 1 para 5 mil. E grau de satisfação é grande. E esse produto é conhecimento. E o mais interessante, quando a Marília pega e vende o conhecimento dela, o efeito, além de fazer os 6 em 7 dela e do Léo, que é o marido dela, ela tem o efeito colateral da entrada de caixa brutal no negócio dela, é que mais pessoas contratam ela ou querem contratar ela para ser uma maquiadora. E o mais curioso disso é que quando a pessoa entra no Fórmula querendo mais serviço, vender mais um produtinho dela, ela descobre que tem um jeito muito mais intenso de faturar. E aí os clientes, depois de faturar e vender, e ficar famoso e vender e ter um impacto maior, os clientes começam a correr atrás dele e ela para de vender o serviço dela. Porque passa a ser um custo de oportunidade para ela. E é isso que eu vejo de tempos em tempos. Então, a primeira coisa que você precisa entender é a oferta. Você precisa saber fazer uma oferta. Inclusive, um dos bônus para essa turma do Fórmula de Lançamento, que vai ser uma turma mais íntima, que eu vou falar exatamente, eu vou realmente gravar uma apresentação dizendo quais os 5 produtos que eu lançaria se eu fosse proibido de lançar qualquer negócio que eu já lancei até agora. E, gente, eu não vou tirar eles. É realmente o que eu lançaria. Realmente. E eu contei 5 desses produtos para minha esposa, a Juliana. Ela falou assim, Érico, esse não conta não, deixa que esse eu vou lançar. E é verdade. Eu lançaria eles. E vou contar até a ordem que eu lançaria. Então, se você... Algumas pessoas perguntam, Érico, eu não tenho ideia do que lançar. Será que a fórmula é para mim? Sim,
é para você. Eu acho que você não tem ideia do que lançar, justamente porque você não tem ideia do que é possível. À medida que você sabe o que é possível, você vai. O problema de quem entra na forma não é necessariamente o que lançar, e sim qual dessas eu vou lançar. Qual dessas eu vou lançar? E aí você entra em oferta. E aí depois na fórmula, uma vez que você tem um projeto de oferta, a gente entra para uma próxima fase que é a audiência. Como você constrói uma audiência para lançar do absoluto zero. Quando vocês olham para a minha audiência, vocês falam, isso é muito fácil para o Érico, porque ele já tem audiência, só que eu comecei do zero. Todo mundo começou do zero. E porque eu comecei do zero, e porque eu ensino vez após vez as pessoas começando do zero, eu sei ensinar as pessoas a começar do zero. A gente teve o exemplo da Andréia, que começou do zero. Você vê a felicidade que ela teve os primeiros 21 inscritos no YouTube dela. E ela vem de girafinha de isopor, não sei se é exatamente, mas esculturas em girafas de isopor, e ela fez os primeiros 6 em 7 dela. Isso possibilitou ela voltar para Belo Horizonte e viver a vida que para ela era ideal com o marido dela. Mas o primeiro passo é a audiência. Eu ensino passo a passo de audiência. E, gente, se vocês esperam a coisa ser extremamente complexa, desencana. Se você tem as pessoas que são extremamente analíticos. Aqui, gente, eu não espero dar um mestrado, não espero dar um doutorado, não espero tornar vocês, vamos dizer, doutores em alguma coisa. Isso aqui é conhecimento de rua, de prática. Aqui é o 80-20. É o 20% que gera 80% dos resultados. Porque eu não estou interessado se vocês vão sair mais espertos ou não. Eu não estou interessado se vocês vão aprender ou não. Eu estou interessado no quê? Resultado. Então, o tempo inteiro, eu estou filtrando aquilo que deixa vocês desnorteados. Então, o segundo passo é a oferta, o terceiro passo é a audiência. Uma vez que você tem audiência, não basta, porque tanta gente que tem audiência e não sabe converter. E aqui eu ensino transformar audiências em clientes no próximo passo. Simples. Na segunda aula, eu falo de gatilhos mentais. Falei de 6, gente, tem 23. Para te falar a verdade, um pouco antes dessa apresentação, não resisti, contei mais alguns especiais para essa galera que está me assistindo. Contei ou não contei, gente? Contou. Tem outros 20, ao todo 23. E são importantes. Agora, gatilhos mentais, como eu explico, que são elementos que fazem as pessoas decidirem de maneira íntegra. Você pode falar para a pessoa que está aplicando um gatilho mental nela, ela sabe que você está aplicando e funciona mesmo assim. Inclusive, quando ela sabe, funciona melhor ainda. Não é nada, não é uma técnica hipnotizadora. Não, o gatilho mental faz com que as pessoas ajam e é em cima da mesa e é 100% íntegro. É muito massa. Eu sempre imaginei que empreendedorismo quando eu cresci, as pessoas me falavam empreendedorismo, os caras muito ricos ou empreendedores sempre tinham um pouco de desonestidade ligado a isso. Hoje em dia eu sei que não quer dizer que não tenha, mas não precisa ter. Você pode ser empreendedor, você pode enriquecer, você pode ter abundância de liberdade, pode fazer um grande, grande impacto no mundo, sem custar a sua integridade. Inclusive hoje, depois da invenção das mídias sociais, quanto mais íntegro você for, mais longe você vai. E aqui eu vou explicar os gatilhos mentais. O problema dos gatilhos mentais eu já falo. As pessoas acham, quando elas me veem, elas acham que sabem usar. O problema é como se fosse um bolo. Às vezes você prova o bolo e você sabe, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. O que as pessoas não sabem é que tem ingredientes que você não consegue sentir, porém são muito importantes, que passam desapercebidos. E o mais importante, tem a sequência que você faz uma coisa. Faz um bolo. Se você colocar o chocolate antes da manteiga, dá ruim. Agarra tudo.
Tem algumas coisas que você acha que você consegue fazer uma engenharia reversa. Mas, na minha opinião, é muito difícil. Isso vai te custar muitos erros. E erro custa tempo. E para algumas pessoas, em negócio, erro custa caro. Olha só, enquanto você erra, você deixa de faturar. Isso contando que você é uma pessoa que tem uma estamina e uma força de vontade incrível, que a maioria das pessoas desistem nos primeiros erros. Então, é importante que você tenha receita. Eu não sei se vocês já tiveram a impressão de um dia fazer alguma coisa nova, que alguém te deu uma receita. Acontecia muito em Londres. Às vezes eu tinha um colega que vinha de algum lugar, ele me dava uma receita de uma coisa super simples. E aí eu seguia a receita, fazia em 15 minutos, e aí a gente oferecia no jantar, e as pessoas, nossa, Érico, que legal, você cozinha tão bem. As pessoas pensam que você é um gênio, às vezes. Mas você só seguiu a receita. E aqui eu vou te dar exatamente a receita. Que gatilho mental usar? Que e-mail mandar? Que horas mandar? Quando falar? Quando não falar? Em qual intensidade falar? Quando não usar? Existem profissões, por exemplo, médicos, nutricionistas, advogados, que têm conselhos. Que tem coisas que eles podem fazer, tem coisas que eles não podem fazer. A boa notícia é que a maioria dos médicos, nutricionistas, acredita que eles não podem fazer nada. Só que eles não sabem o que eles podem fazer. E como eles acreditam que eles não podem fazer nada, eles não fazem nada. Agora, se você entende o que é íntegro fazer, segundo o conselho, o que não é íntegro fazer, você está na frente. Essa é a vantagem hoje de ser médico, nutricionista, advogado e alguma outra profissão que o conselho rege. Porque as outras pessoas simplesmente acreditam que não podem fazer nada e não olham o que elas podem fazer. Mas aqui você entende e sabe. E aqui vai conversão. E uma vez que você sabe converter, aí que o jogo fica legal. Porque não para por aí. O Fórmula de Lançamento é um curso onde você faz o seu primeiro 6 em 7. Uma vez que você faz os primeiros 6 em 7, você pode fazer outros. Mas vai chegar uma hora que pode ser que alguns de vocês queiram expandir. E aí a gente entra em lançamentos avançados. Como você pula de um 6 em 7 para a possibilidade de um 7 em 7? E tem a boa e a má notícia em relação a isso. A boa notícia é que chegar no 6 em 7 é mais difícil do que pular para o 7 em 7. Ajustes para o 7 em 7 são mínimos. É trabalho, não estou falando que é fácil, mas é mínimo. E tende a ser mais fácil. Quando você passa dessa barreira, tende a ser mais fácil. E, gente, em qualquer esporte, em qualquer evolução, você chegar a um nível de proficiência X, passar daquele nível, se você assim quiser e quiser um nível de proficiência, e se você aspira a chegar em lançamentos avançados, a gente discute isso no Fórmula de Lançamento com módulo extra. Agora, tudo tem um custo. Qual é o investimento para você participar do Fórmula de Lançamento? Ou qual que é o custo para você participar do Fórmula de Lançamento? O custo para participar do Fórmula de Lançamento, na minha opinião, é 0. E deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Se você imagina isso como um custo, acho que você está tomando uma decisão errada. O Fórmula de Lançamento é um investimento. Então, você investe. E quando você vai investir para entrar nessa turma do Fórmula de Lançamento? O investimento na Fórmula de Lançamento é R$ 7.500 em 12 vezes. Isso é, 12 vezes de R$ 625. Isso no cartão de crédito. Se você quiser pagar em 7 vezes, você tem um desconto. Então, se você quiser pagar em 7 vezes, o valor total vai ser R$ 6.979. Isso é
7 vezes de R$ 997. Quer dizer que se você pagar em 7 vezes, você tem um desconto de R$ 521. Também é importante que você também precisa pagar no cartão. Agora, se você quiser pagar à vista, se você estiver realmente comprometido, você tem um desconto ainda maior. O valor total do fórmula de lançamento vai ser o valor vai ser R$ 5.997. Isso vai te dar um desconto de R$ 1.503. Aqui você pode pagar no cartão ou transferência bancária. Érico, como é que eu pago em transferência bancária? Simplesmente na página tem um chat, eles vão te mostrar como isso pode acontecer. Lá tem o número da conta e qual é o procedimento. Então, lá tem um chat que vai poder responder e te direcionar para fazer a transferência. E eu vou fazer uma proposta que é praticamente impossível você sair perdendo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso exatamente. Primeiro cenário. Você investe, faz o seu investimento. Primeiro cenário. Você faz o investimento. E isso me dá a possibilidade de fazer esse deal para vocês. Você faz o investimento e coloca em prática esse investimento. E o que você coloca em prática dá certo. Você faz, por exemplo, o seu 6 em 7. Nesse caso, eu não tenho uma calculadora aqui, mas você pode retornar o seu retorno de investimento. Você pode calcular 100 sobre quanto? 5.497. Se você quiser considerar que você aprendeu a fazer isso mais vezes e quiser calcular o retorno de investimento em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, de repente em 10 anos, você vai precisar até de uma calculadora com mais dígitos para calcular isso. Então, esse é um cenário, é um possível cenário. Mas vamos supor... Então, esse é o cenário que você está ganhando. Vamos supor que tem um segundo cenário. O segundo cenário é que você faz um investimento e, de alguma forma, aqui alguma coisa acontece. Vou colocar um asterisco aqui. O que pode acontecer? Você se distrai. Ou você não acha que o fórmula de lançamento era tudo aquilo. Ou você investe e não retorna 6 em 7. Ou você investe e não retorna nada. Não importa o cenário. Se for esse cenário, você tem 14 dias. 14 dias. Para mim mandar um e-mail. Érico, para qual e-mail que eu mando? Quando você recebe o fórmula, você recebe o login e a senha, dá um reply naquele e-mail. Cai no nosso suporte. E você tem um e-mail para pedir o cancelamento da sua inscrição. No e-mail que você precisa pedir o cancelamento da sua inscrição, você não precisa me dizer nada. Só precisa, eu solicito cancelamento. Nada. Eu não tenho nenhum departamento da minha empresa nesse exato momento que vai tentar te ligar para reverter. Não é o que você acha que é nas telefonias celulares, não tem os empresários, departamento anti-churn, não tem nada disso na minha empresa. Um e-mail. Se você não acha que aquele investimento superou as suas expectativas, quaisquer que sejam as suas expectativas, você é o juiz, ponto. Se você não acha, basta você mandar um e-mail que eu devolvo todo o dinheiro que você investiu na inscrição, preto no branco, cada centavo, sem letra miúda. A gente ainda pode continuar amigo e de verdade entre eu e você, eu nunca vou saber que você pediu cancelamento. Tem uma estrela, não marco isso não. Ou fórmula de lançamento atende às suas expectativas. Agora, Érico, tem gente que pede cancelamento? Tem. É normal. Tem gente que vai? Tem também. Tem gente que compra sabendo que eles têm 14 dias para gerar resultado. Tem! Tá tudo bem. Gente, isso aqui, para mim, é um deal. Isso aqui, para mim, é um deal de como se você jogasse o ticket de loteria. Para algumas pessoas, o que elas ganharam, né, ganhou, porque na loteria ganha, né? O que elas botaram para jogo e depois de muito trabalho gerou para a vida delas, equivale a um ticket de loteria, dependendo da loteria. Algumas pessoas 6 dígitos, para outras pessoas 7, para outras pessoas 8.
Então equivale a um ticket de loteria. Mas o mais legal de tudo é que você é o juiz se isso é uma loteria para você. Então simplesmente é como se você comprasse o ticket de loteria, não tivesse resultado para você, o que quer que seja resultado para você, e se não tiver resultado, você pode ir lá na lotérica e pedir o dinheiro de volta que você pagou pelo ticket. É um deal. Então você deve estar perguntando, Érico, 6 dígitos em 7 dias, meu Deus, cara, eu não sei se funciona para mim. E se não funcionar para mim? E se não funcionar para as minhas condições? Eu sou mãe. Eu sei que você deu exemplo de mães, mas eu sou uma mãe diferente. E se não funcionar para mim? Você tem... É isso que eu vou te falar. Você está coberta. Investimento, risco zero. Se não funcionar, um e-mail para mim em 14 dias. Ponto. Você perdeu zero. Mas você tem a possibilidade de ganhar muito. Então, se você está aqui e está com a cabeça de se não funcionar para mim e você não se inscrever na fórmula de lançamento, você é uma pessoa que eu considero que deve reavaliar a sua lógica. Porque não tem lógica. E eu não sei mais o que eu preciso falar para você que não tem lógica. Das duas, uma. Ou você não acredita em mim, e você tem um vídeo aqui. Ou você nunca foi nas redes sociais. Ou a gente não opera no mesmo escopo de lógica. A outra coisa que você pode falar é: eu não tenho dinheiro, Érico. Isso não é para mim, eu não tenho dinheiro. E aqui vai um preto no branco para vocês, tá? Se a diferença entre comprar o fórmula de lançamento for a diferença entre você entrar num programa desse e pagar o aluguel, e pagar a escola dos seus filhos, por favor, não compre. Não é a hora. Trabalhe para endireitar a sua vida. Isso não vai ser uma fórmula mágica. Funciona, mas não é uma fórmula mágica. Mas quando a maioria de vocês fala, eu não tenho dinheiro, eu queria que vocês distinguissem a possibilidade que vocês não estão falando que isso não tem dinheiro. Vocês estão falando, na maioria das vezes, a minha experiência, quando eu falo que não tem dinheiro, o que eu estou falando é que isso não é uma prioridade para mim. Só que eu não tenho vergonha, eu não tenho a coragem de olhar para o espelho e falar, isso não é uma prioridade para mim. E aí eu falo que eu não tenho dinheiro, mas a gente olha para as prioridades, dá uma olhada, às vezes, será que você não tem carro? Será que não tem celular? Será que seu celular não é tão assim, assado? Será que você não viajou? E a gente define prioridades para a gente. E quem sou eu para definir a sua? Você tem que definir a sua. A gente fala do livre-arbítrio, mas é muito melhor para você falar que, nesse momento, Érico, aprender a fazer um 6 e 7 não é prioridade para mim. E agora você vai ter que entender que tudo tem um custo. Só que a gente imagina, a gente só é treinado a ver um lado do custo. Qual que é o custo? Custo número 1 é quando você desembolsa para fazer uma coisa. Fazer academia tem custo? Tem. Aprender inglês tem custo? Tem. O que vocês deixam de colocar na equação é entender que não fazer alguma coisa também tem um custo. Não fazer inglês quando vocês deviam ter começado lá atrás tem um custo? Tem. Para algumas pessoas mais alto que para as outras. Para algumas pessoas custa o fato delas não poderem ir lá fora e pegar conhecimento. Para outras pessoas custa uma promoção. Para outras pessoas custam só você sabe o seu custo, mas tem um custo. Eu lembro que naquela época que eu pedi demissão foi tudo muito difícil, foi tudo muito louco, sei lá, foi muito louco. Só que aí na verdade, ano passado eu voltei em Londres com um cinegrafista, o cara chama Leandro Guiari, e a gente queria mostrar e tal, como é que era a vida que eu vivia em Londres. A gente começou a ir pelos lugares que eu passava. Fazia muito tempo que eu não ia em Londres naquela época. E a gente sai do metrô, inclusive, para rodar um vídeo que chama Eles Riram de Mim. Era um vídeo que eu falei, eles riram de mim quando eles riram de mim quando eu pedi demissão. Eles riram de mim quando eu comecei a fundar um negócio online. Imagina o cara da girafinha, se não riram. Riram de mim quando eu falei de
fazer um produto de cadáver, como foi o caso do Éder. Eles riram de mim depois disso. Só que agora eles não riem mais. E era uma ideia disso. Agora, eu saí daquele metrô, quando eu olhei tudo aquilo, eu estava dentro, eu comecei a sentir náusea. Eu comecei a ver a minha vida como ela seria se eu não tivesse tomado a decisão que eu tomei. Eu não sei se já tiveram a experiência de voltar a encontrar com seus colegas de faculdade, colegas que provavelmente tiveram a mesma chance que você. As chances são que uns tomaram um rumo, outros tomaram outro, e depois, quando você encontra 10 anos, você tem uma visão, alguns de vocês têm uma visão do que era possível caso você escolhesse outro rumo. E para mim, eu fui lá no banco, eu comecei a sentir mal. Eu queria vomitar. Não era uma... Era forte para mim. E aí eu encontrei um colega meu. E esse colega meu está vivendo exatamente a vida que eu ia estar lá vivendo. E, gente, não tem nada de errado com a vida que ele está vivendo. Absolutamente nada. Só não era a vida que eu queria estar vivendo depois de 5 anos. Não era a vida. E eu conseguia distinguir que o ponto da virada foi a decisão que eu tive. E se eu não tivesse tido a coragem para ter aquela decisão, eu muito provavelmente estaria igual a ele lá. Porque ele está lá. Não que ele quisesse tomar a minha vida. Eu não estou aqui para julgar. Mas eu consigo ver. Nenhuma decisão é fácil. Nenhuma decisão sai normalmente. Ninguém acorda e fala assim, eu vou investir R$5.000 em alguma coisa. Nada é fácil. Inclusive, as maiores decisões da sua vida que realmente trazem sucesso, elas são precedidas de hesitação e dor. Crescer dói. Se você está na academia, você precisa machucar o músculo, literalmente, para ele crescer. Se você não machuca o músculo, ele não cresce. Então, se é uma coisa de hesitação, é um bom sinal. É um bom sinal, porque crescimento é precedido, na maioria das vezes, por inquietação e dor. Tem gente, se você não se botar nisso, você não tem tempo. Ah, Érico, mas eu não tenho tempo, eu tenho família. Eu vou te falar o seguinte, eu e você temos a mesma quantidade de tempo, todos os bilionários também têm a mesma quantidade de tempo de você. Às vezes você só não tem prioridade. Experimenta a próxima vez que você estiver andando na rua e alguém te perguntar para você, vamos jantar hoje? Experimente e fala assim, eu não tenho tempo. Fala para ele, troca a palavra. Essa não é a minha prioridade. Sua vida muda. Experimenta ser sincero com a pessoa. Falar com você, jantar com você não é a minha prioridade. Olha, se vocês estão me falando que a sua prioridade não é fazer 6 em 7, está tudo bem. Bem, eu amo isso. Eu adoro falar com pessoas que são diretas ao ponto. Mas não fala que você não tem tempo, porque todo mundo tem a mesma quantidade. Entra no seu iPhone e tem... Enfim, se você entrar no iPhone, lá nos settings... como é que chama? Ajustes, depois geral, bateria, você vai começar a ver, e no iPhone tem, não sei se no Android tem, você pode começar a ver quanto tempo você gasta em cada aplicativo, por dia. Inclusive, ele tende a começar a mostrar quanto de bateria ele gasta, mas tem um botãozinho lá que você muda por tempo. Inclusive, ele mostra quanto tempo você gasta com a tela ativa. Quanto tempo você gasta no Facebook? Quanto tempo você gasta no WhatsApp? Quanto tempo você gasta no Instagram? E olha que lá não tem Netflix. É prioridade, gente. E se fazer a fórmula de lançamento não for prioridade no seu tempo, tudo bem. Fala para você, isso não é prioridade. Mas não fala que você não tem tempo. Porque todo mundo tem. Mesmo porque você pode fazer 5 minutos por dia. Todo mundo tem 5 minutos. Érico, você está falando sério? Estou falando sério. 5 minutos por dia. Se for 5 minutos intencionais por dia. E tem um catchzinho. Eu tenho certeza que se eu te colocar 5 minutos lá, vai virar igual o Netflix. Você não vai conseguir sair. Mas não precisa. Faz 5 minutos por dia, mas faz bem feito.
Porque o que importa, gente, não necessariamente é a velocidade, sim a direção. Érico, eu quero fazer, mas meu parceiro não quer. Geralmente, meu marido não quer. Ele não entende essa coisa muito louca da fórmula de lançamento. Ele acha que isso é uma picaretagem. Érico, meu parceiro de negócio não quer fazer o investimento. Gente, vezes após vezes eu entro nisso. E se você fala para o seu parceiro, eu quero fazer esse investimento, parceiro, e o seu parceiro fala assim, não vai fazer, das duas, uma. Ele não tem um nível de confiança em você que você vai gerar resultado. E se ele não tem aquele nível, na maioria das vezes é porque você falou alguma coisa para ele no passado que ia fazer e não fez. Vai que um dia você entrou na academia e falou que ia na academia e não foi. Então, a maioria das vezes que uma pessoa vai contra você, ela está usando o seu passado para prever o seu futuro. E se você não der uma guinada nisso, é isso que vai acontecer para o resto da sua vida. E aqui eu vou dar uma chance de você convencer o seu parceiro de negócios. Eu vou dar uma chance de, com integridade, você convencer o seu chefe, ou quem quer que seja, seu marido. É o seguinte, em uma discussão, quem tem mais confiança ganha. Quem apresenta mais confiança ganha. Se você quiser convencer o seu chefe, chefe, compra a fórmula de lançamento para mim. Por que o chefe está com medo? Quantas vezes ele já investiu dinheiro e não retornou? Porque quem está lá é o dinheiro dele. É diferente você chegar, chefe, é o seguinte, cara. Eu sei que alguma vez na sua vida você investiu dinheiro e não retornou. Mas é o seguinte, dessa vez vai retornar. E eu vou te falar por quê. Ou retorna, ou é isso que vai acontecer. Você investe em mim. Eu vou fazer essa fórmula de lançamento como ninguém mais vai fazer nessa vida. Ninguém. Eu não sou perfeito, mas ninguém vai fazer mais isso. Eu vou chegar antes todo dia, eu vou sair depois. Se eu não precisar dormir, eu não durmo. Se eu não precisar comer, eu não como. E eu vou dar o melhor de mim para fazer o seu negócio prosperar. E é o seguinte, se eu não conseguir fazer isso, se depois desse investimento, eu ainda vou lá, vai ser eu que vou lá e vou pedir a garantia e vou devolver seu dinheiro de volta. Que chefe, quem aqui é chefe? Que chefe que tem faculdade mental não investiria? Meu Deus! Quem dera os meus funcionários todo dia me viessem com uma proposta dessa. O que vai é a atitude. O seu marido é a mesma coisa, a sua esposa. Algumas pessoas têm um marido e a esposa. Falam assim, eu sei, não investe. Eu sei que em alguma hora da minha vida eu te deixei na mão. Eu falei que ia fazer alguma coisa e não fiz. Isso aconteceu porque eu sou humano. Eu sou humana. Mas eu não quero que isso seja o padrão para o resto da vida. Eu quero mudar. E agora eu vou fazer um deal com você. Você vai me dar a oportunidade de mudar. A oportunidade de saber o poder que a mulher tem. O poder que o homem tem. Mas eu preciso dessa oportunidade. E é isso que vai acontecer. Você vai me deixar entrar nesse curso, a gente vai fazer esse curso. Você nunca vai ver uma pessoa mais determinada a trazer resultado para essa casa. Porque agora está na hora de mudar a história. E se eu não trouxer, o pior que pode te acontecer é eu ser responsável por ir lá, botar meu rabinho entre as pernas e pedir o cancelamento, você não vai gastar um puto do seu dinheiro. Você quer ter essa chance de ter uma mulher diferente? Pode ser a mesma coisa. Você quer ter essa chance de ter um homem diferente na sua casa? Qual é o seu risco? Eu estou botando o meu na reta. É eu que vou ficar sem dormir. A maioria das pessoas que falam que é um parceiro, elas geralmente não estão preocupadas se a fórmula funciona, não. Elas não estão preocupadas se ele faz, não. Elas estão, ou eles estão preocupados se eles vão colocar o deles na reta. Se eles vão fazer os 50% deles. Na maioria das vezes, tá?
Pode não ser o seu caso. Às vezes a gente tem medo da gente não fazer o nosso. Só que em vez de a gente falar assim, eu estou com medo de eu não me dedicar, é muito mais fácil para quando a gente acorda e olha no espelho e apontar o dedo para o coitado do marido. Gente, estou falando isso para criar um... Ou a coitada da esposa, a megera da esposa. Ou o parceiro que sempre fala não. Que é muito mais fácil você ser uma vítima deles do que apresentar uma proposta que não tem dinheiro, que não tem jeito dele perder. Então, a partir daqui, eu convido você a ser responsável, porque se você viver de vítima a vida inteira, você não vai poder fazer nada a respeito. Porque a vítima não faz nada a respeito. Não vai. O mundo é feito por pessoas que causam. Érico, mas será que funciona para mim? Já falei para vocês. A maioria das pessoas que falam isso, elas têm menos dúvida se funciona para elas mesmas, ou elas têm mais dúvida se elas vão botar o negócio para jogo. Você faz o seu 50%, eu faço o meu 50%. Não sei mais o que eu posso falar para vocês. Mas eu vou falar mais uma coisa. O Fórmula de Lançamento ele tem um bônus. O bônus é o Fórmula de Lançamento ao Vivo. Fórmula de Lançamento ao Vivo é um evento exclusivo. Você pode fazer o Fórmula de Lançamento sem nunca sair de casa. O Mário Vergada fez, parece que nunca saiu do quarto dele. Está de moletom até hoje. Quem conhece, segue ele. Está de moletom até hoje, ele não sai. Eu tenho que trazer ele de helicóptero para o Fórmula de Lançamento. Ele não sai. Meu Deus. Ele adora ficar lá na casa dele de moletom. Só que eu acredito que quando você... Não basta só conhecimento para você dar certo. Eu acredito que você precisa de criar parcerias. Eu acredito que você precisa de conversar com as pessoas. E, quiçá, conversar com pessoas que têm mais resultado que vocês. Por exemplo, aqui a gente teve uma oportunidade de fazer isso. Você está sentado num cara que fez 7 dígitos em 7 dias. 6 em 7. 7 em 7. Você pode realmente perguntar o que ele faz. Ele pode descaradamente desenhar isso num guardanapo. Mas eu acho que quando você descobre, olha que louco, quando você descobre que as coisas extraordinárias, quando essa ficha cai, quando você descobre que o extraordinário, que você fala que é extraordinário, boladão, é feito por pessoas ordinárias, e não ordinárias no sentido negativo da palavra, no sentido, pessoas normais. Você começa a ver que você pode fazer também. Porque quando você está vendo ele numa tela de televisão, parece que ele é mais importante. Quando as pessoas me veem no vídeo, é mais importante do que quando as pessoas me veem no box, que não me conhecem. O cara é normal. Ele não sabe nem falar português direito. As piadas dele nem engraçadas são. É tipo assim. Quando você começa... E o Fórmula de Lançamento, ele possibilita isso. É conhecimento, mas é conexão. Tem pessoa que precisa ver para crer. Tem pessoa que precisa crer para ver. Não vê. Quanto não coloca... Eu recebi um SMS do carinha de franjinha, o careca de ontem de franjinha. E ele falou assim, Érico, tá aqui, já valeu a pena o que eu paguei para estar aqui. Porque uma pessoa, eu estava com a minha parceira, business partner, parceira, e ela não acreditava em mim. E agora ela acreditou. Ela já era aluno do Fórmula. E agora fica tudo muito mais fácil. Em vez de ter que estar remando contra a maré. Eu não sei se as palavras foram... Parecia que eu estava empurrando um touro pela lama. Agora a gente está andando junto. É isso que o Fórmula de Lançamento. Eu aconselho, isso é um bônus, só pode estar lá. Agora, o Fórmula de Lançamento tem uma taxa de reserva. E eu faço essa taxa... Não tinha no começo. Mas eu faço. Porque se eu não fizer uma taxa de reserva... que algumas pessoas reservam e não vão. Nada de errado com isso. O problema é que o evento é lotado. Ele lota. Tem mais gente que faz online do que gente que faz presencial. E eu juro por Deus que eu alugo o maior lugar que eu consigo. Mas eu descobri que tem essa taxa. Então você precisa pagar essa taxa de reserva. Eu não incluo porque não funciona incluir. Eu preciso saber quantas pessoas estão lá por razões de segurança. Literalmente. Então é isso. Então eu aconselho. Mas você tem a chance de estar lá. Lá são 3 dias comigo.
em carne e osso. E vocês que estão aqui têm uma noção de que é passar algumas horas comigo. Imagina 3 dias. Com pessoas que estão realmente emergindo. Do meio, às vezes até tão mais à noite que isso. As pessoas, às vezes, deixam de dormir no Fórmula de Lançamento ao Vivo. Eles começam a ver. A gente chama o Fórmula de Lançamento ao Vivo de um mundo paralelo. É a bolha. O que você vê lá é até difícil de entender que é possível no mundo real. As pessoas que, no mundo real, onde uma crise gera, né, uma crise está fazendo faturamento ir para baixo, no mundo paralelo o faturamento cresce em proporções que é difícil até de explicar. A gente explica, parece que é mentira. Se eu sair por aí, sair dessa porta e falar exatamente quanto eu faturo, o tempo que eu faturo, com o número de funcionários que eu faturo, as pessoas não entendem. É um mundo paralelo. Eu aconselho você a estar lá, no mundo paralelo. A gente fala a garantia. Eu já expliquei, gente, até agora, tudo o que vocês precisam saber para entrar no curso. Não tem mais nada cognitivo que eu possa te falar. Eu já expliquei que não tem risco. Expliquei a garantia. Eu pedi para vocês me chamarem na garantia. Então, agora, vocês têm 3 opções. Opção número 1 é ignorar tudo que eu falei. Ignora como se nada tivesse acontecido. Se não existisse uma possibilidade, não uma certeza, mas uma possibilidade de você operar em um outro paradigma. Operar num paradigma 6 em 7, ou quiçá mais. Ignora. E se você fizer isso, está tudo bem. A sua chance de operar mais ou menos onde você está, a gente se encontrar daqui a uns 5 anos, 1 ano, 10 anos, é razoavelmente provável. Está tudo bem. Mas você pode escolher me ignorar. A segunda opção é, não, Eric, eu saquei que isso é possível. Não é possível, depois de tantos estudos de caso, depois de centenas de vídeos embaixo, eu entendi, eu saquei que existe uma oportunidade, mas eu sou muito esperto. Eu vou fazer a engenharia reversa do bolo. Boa sorte. Nesse processo de fazer a engenharia reversa do bolo, além de tomar tempo, você vai ter erros, naturais erros. Tenta aprender a jogar tênis sozinho. Tenta aprender a esquiar sozinho. Tem algumas coisas que são fáceis de aprender sozinho. Sei lá, discutivelmente fácil. Bicicleta, talvez, dê. Patins, talvez, dê. Tenta esquiar sozinho. Você vê o que vai acontecer. Tenta jogar tênis sozinho. Tenta fazer crossfit sozinho. Tu vai errar. E alguns erros podem ser catastrofais. No sentido do seguinte, você pode se machucar ou não ter resiliência o suficiente para continuar errando. E eu não sei se você tem tempo na vida te esperando, os próximos X anos. Mas você pode tentar achar que você sabe. Ou tem uma terceira opção. Mas é uma terceira opção. Água mole, pedra dura e tanto bate até que fura, uma hora você sabe. Costumo chamar os caras da opção 2. Quando eu estava no banco, a gente chamava dos falsos espertos. Esses são os falsos espertos. Porque eles têm uma capacidade cognitiva o bastante para achar que entende do que eu estou falando. E aí vai lá, e porque ele acha que ele quase entende do que eu estou falando, ele não segue a receita e não segue a fórmula. E aí o que acontece? Ele tem uma atitude mediana o tempo inteiro. E aí vem uma pessoa que tem muito menos capacidade cognitiva, menos tempo e ultrapassa eles. A história que exemplifica isso, essa história é real. Um amigo meu chamava Parabellum. Alguém conhece Parabellum? Mas tem uma palestra lá. Ele chegou e o cara esperto. Ele ia nesses seminários e anotava tudo. E anotava tudo, anotava tudo. E um dia, num desses seminários que ele foi, ele sentou uma mulher. Aí a mulher sentou do lado dele e falava assim, o senhor pode me explicar? Eu não entendi o que ele falou. Você pode me explicar? Ele falou assim, espera um pouquinho. Se eu for te explicar, eu não vou conseguir entender. Mas deixa eu anotar tudo aqui e eu te explico depois. Aí ela esperou calmamente, ela não tinha entendido muito bem. Ele foi lá, depois ela... Oi, tudo bom? Pode me explicar o que ele falou? Ele, sim, claro. Ele era uma pessoa super boa, inclusive, eu conheci ele pessoalmente, ele é super bom. E ele foi lá, olha, ele explicou isso, assim que você faz um negócio online, assim que você faz assim que você faz assim. Ela, tá bom. Olha, o senhor é muito generoso, muito obrigado. Aí, o que aconteceu? Passa-se algum tempo...
Esse cara encontra essa mulher depois, eu não sei se foi meses ou anos, mas definitivamente depois. E ela vem nele e fala assim: oi, tudo bom, Andrei? Cara, que massa! Velho, obrigado. Obrigado. Ele falou assim: por quê? Não, lembra daquela vez que você me explicou aquela coisa lá e tal, como é que fazia isso? Incrível. Eu passei aquilo, eu botei aquilo em prática e agora eu não sei exatamente quantos mil reais, mas vamos supor que eu tenho que olhar. Eu fiz, sei lá, $300 mil. Obrigado, cara. Ele olha para ela, adivinha quanto resultado ele tinha feito? Nada. Eu canso de ver os falsos espertos perderem para menininhos de 25 anos. Ou senhores de 70 anos. Porque às vezes não basta você ter a capacidade cognitiva. Às vezes é simplesmente você seguir uma receita. Passo a passo, com persistência. É fácil? Não. É possível? É. E é por isso que eu acho que é massa que o empreendedorismo não discrimina. É muito louco isso. Ele não sabe quais são as suas certificações, não sabe de onde você veio, não sabe qual a sua religião, não sabe qual é a sua cor, não sabe qual é a sua classe social, não sabe se você mora num apartamento boladão ou não. Ele ignora se seu pai tem dinheiro ou não, porque na maioria das vezes não é dinheiro, e sim direção. Muito dinheiro você só faz, é como se você dirigir uma Ferrari. Você só vai tender a bater o carro, se você não tiver habilidade. Então isso aqui, você tem 3 opções. A primeira opção, me ignora. A segunda opção, você tenta fazer do seu jeito e ser um falso esperto e, quiçá, água mole e pedra dura. E a última opção é simplesmente você pega, se matricula, investe na fórmula, alavanca todo o conhecimento que eu coloquei lá. E se agora não é a hora para você entrar no fórmula, está tudo bem, eu entendo. Mas o mais importante que eu te peço é, faça a sua decisão, clica no botão abaixo, faça a sua inscrição. Um grande abraço e eu te vejo do outro lado.